né, esteve em Minas Gerais, eu assisti 2 falas dele já, e aí, desde um evento que nós organizamos esse ano, que foi a Semana dos Museus, eu fiz o convite para o professor Jesuíno, mas ele estava já com uma agenda lotada, não pôde aceitar naquele momento, mas imediatamente a gente já fez o convite para ele participar da Primavera dos Museus, o qual ele aceitou, e aí pôde dedicar um tempo para a gente durante essa semana. Ele falou que não quer que eu me alongue muito na apresentação dele, né? Muitas firulas, como diz ele, mas o professor Jesuíno, mineiro, como o professor Robson. O professor Robson diz que é mineiro, mas ele não é mineiro, é do norte do Paraná, que foi para Minas. Eu quero deixar isso claro, o registro aqui, eu acho que é até importante. Professor do curso de Museologia da Universidade Federal de Minas Gerais, temos alguns amigos em comum do Departamento de História lá da universidade, é coordenador da rede de docentes e cientistas do campo da museologia e é professor do programa de pós-graduação e docência com ênfase em educação museal. Então, vai proferir a palestra para a gente hoje à noite. Professor, fique à vontade. Boa noite a todas as pessoas. Então, hoje à tarde eu estive aqui falando um pouco sobre educação em museus, né? A gente fez mais um mini curso. Eu tenho aí um tempo de experiência na educação em museus, eu reflito sobre educação museal e ensino de história em museus também, né? Na verdade, eu começo minha discussão na tese de doutorado sobre ensino de história em museus, né? E depois eu já tinha um tempo de gestão em museus, eu fiquei 8 anos em gestão em museus, né? E a gente fazia toda a gestão do museu mesmo, né? Quer dizer, eram 4, 5 pessoas, então a gente fazia tudo no museu, né? Desde a recepção de público até a conservação do que tinha do acervo daquele museu. E depois eu ingressei no curso de museologia da UFMG, eu comentei aqui na parte da manhã, que hoje são 14 cursos de museologia no Brasil. Até bem pouco tempo eram 2 cursos de museologia, né? Que é o curso da Unirio e o curso da UFBA. Com o Reúne foi possível, né? Naquele momento a gente tinha uma perspectiva da implantação de uma política nacional de museus, né? E no momento que veio o Reúne, uma discussão junto ao IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, permitiu que a gente ampliasse, né, a formação das pessoas museólogas no Brasil inteiro, né? Então a gente tem cursos em todas as regiões do Brasil na formação das pessoas museólogas, o que foi muito importante para o crescimento do campo, né? E também pela qualificação dos museus no Brasil. Eu gostaria também de agradecer ao Wilton, né, ao Newton e ao Robson, né, pelo convite para estar aqui e dizer que a 17ª Primavera de Museus, né, e que é uma parte da programação do colóquio, né, de didática e do PPGH, traz como tema esse ano a questão da democracia, né, indígenas, quilombolas e pessoas LGBT. O que foi muito importante também é uma conquista no campo da museologia, né? O campo da museologia, assim como todos os campos científicos, é um campo em disputa, né? E como um campo em disputa, todas essas pessoas vêm reivindicando, né, seus espaços e suas narrativas de memória. E esse ano, quando o IBRAM propõe para a discussão da primavera, ele provoca os museus a pensar em outras narrativas possíveis, né? E também questionando seus acervos na possibilidade, né, e nas suas potencialidades para tratar de questões socialmente vivas. Então, o tema, eu saúdo o IBRAM, né, porque foi um tema que foi muito debatido, amplamente debatido, né? Esse ano nós tivemos também em Cachoeiro, na Bahia, o primeiro EMUS, que foi o primeiro encontro de educação museal. A gente estava muito ansioso para encontrar todo mundo do campo da museologia, principalmente aqueles que lidam com a questão da educação em museus, porque foram 4 anos em que, aqui em Porto Alegre, né, aqui no Sul, a gente tinha conseguido concluir o que a gente chama de Política Nacional de Educação Museal, mas não tínhamos conseguido implantar quase nada, porque depois veio um período obscuro da história brasileira e a gente não conseguiu implantar quase nada do que a gente tinha discutido no último fórum de museus que aconteceu, que foi o fórum em Porto Alegre, né? Agora, com a retomada das políticas de museus, a gente vai fazer um fórum em Porto Alegre, que vai acontecer no Ceará, né, o Fórum Nacional de Museus, que o IBRAM está puxando, o Instituto Brasileiro de Museus, e conseguimos realizar, né, como eu disse, esse ano, o EMUSE, que é o primeiro encontro de educação museal, no qual a gente retomou algumas possibilidades da política que a gente tinha discutido em 2018, que era a Política Nacional de Educação Museal.
Estou fazendo essa breve introdução para dizer que a minha fala hoje aqui se situa na perspectiva que eu chamei de alguns convites para a educação museal. Eu fiz duas possibilidades aqui, né, eu tenho um texto que ainda não publiquei, mas eu não vou ler, porque senão vai ficar um pouco cansativo. E eu fiz um PowerPoint um pouco mais didático para a gente discutir o que eu chamo de convites para a educação museal e para pensar esse universo dos museus na educação, ou seja, como que essa instituição, que é extremamente importante no contexto social, ela também é convocada para ser espaços formativos, né? Então, eu chamei essa minha fala de convites para a educação museal. No primeiro slide, eu já vou pensar num conto do Borges, né, chamado A Biblioteca de Babel, não sei quem conhece. Nesse conto, se apagar, apaga tudo, né? Se apagar, apaga tudo. Então, não dá. Bom, nesse conto, o Borges pensa numa biblioteca, né? Quem já viu O Nome da Rosa é meio que... Quando você lê o conto do Borges, você vê a biblioteca do Nome da Rosa, né? Que é uma biblioteca cheia de vestíbulos, né? Cheia de salinhas e com um fosso central no qual as escadas vão se comunicando, né? E nessa biblioteca, nesses vestíbulos, os homens, né, encontram um espelho. E aí, daí eles costumam inferir desse espelho, né, que a biblioteca não é infinita. Se o fosse realmente, para que essa duplicação ilusória? Prefiro sonhar que as superfícies polidas representam e prometem o infinito. Nessa biblioteca, então, né, em um dos vestíbulos, né, apesar dela se comunicar com todas as outras salas, existe um espelho mostrando que a biblioteca ainda não é infinita. Nessa imagem, eu trouxe uma imagem de um dos museus da UFMG, são 25 museus, né? Esse é o Museu Padre Toledo, que fica em Tiradentes, e na expografia, uma das soluções tipográficas que a gente pensou na época, né, foi um jogo de espelhos, né, justamente para que as pessoas pudessem fruir o forro dessa casa setecentista, né, onde morou o Padre Toledo, que tem toda uma história dentro da Conjuração Mineira. Só para referenciar a imagem. No que se refere ao conto de Borges, é preciso a gente pensar em várias questões. Primeiro, né, os espelhos são que propiciam sonho e prometem o infinito. Né? Os espelhos são aqueles que propiciam sonhos e prometem o infinito. Espelhos também pode remeter, metaforicamente, à mensagem daquilo que vemos da imagem de nós mesmos. Né? E os museus, né, nesse cenário, nesse contexto? Museus não só os objetos, mas os museus não expõem só objetos, né? Mas nossa forma de olhar, sentir esses objetos a partir de toda a nossa trajetória e de nossa inserção da cultura. O museu não é um espaço que nos convida a sentar, né? A gente não vai ao museu, vamos sentar como se fosse numa sala de visita. Muito antes, pelo contrário. O museu nos convida a trilhar, a caminhar, a percorrer, na interação com a expografia montada, com os objetos que estão ali, né? E, a partir da nossa inserção na cultura, a gente faz uma leitura desses objetos, né? Que é como eu sempre digo, né? Esses objetos podem causar espanto, horror, encantamento, entretenimento, né? E a gente tem que lembrar também, a partir até do próprio corpo do Borges, que é com o corpo que a gente experimenta esse museu, né? Quer dizer, e nós somos sujeitos em posição vertical, ou seja, é na trajetória do corpo nesse espaço que a gente denomina museu, que a gente experimenta esses objetos, que a gente se relaciona com esses objetos, né, que estão ali em exposição. Aqui na imagem também tem uma pequena mostra da exposição do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, que fica em Belo Horizonte, né, um museu que a comunidade ela entendeu que era necessário criar um espaço no qual ela pudesse partilhar suas memórias, né? São algumas estudantes da museologia. E esses objetos que existem nesse museu, especificamente, são objetos que a gente denomina de objetos biográficos. E nos museus também estão as relações intersubjetivas. Porque no museu a gente se encontra, né? Além de se encontrar com os objetos que provocam estranhamento, a gente se encontra também com outros corpos que estão no museu, né? Quer dizer, nos museus. Esses corpos que circulam os espaços museais. E a gente costuma inferir, né, nas nossas reflexões teórico-epistemológicas,
que o que a gente faz nos museus são andarilhagens, caminhos, porque os museus eles propõem vários caminhos, são museus de encruzilhada, né? E não museus com caminhos definidos. Então, nesse museu de encruzilhada, o sujeito, com as suas vadiagens, com o seu corpo vadio, né, fazendo suas vadiagens, ele encontra vários caminhos. Esses caminhos são as interpretações subjetivas construídas na relação com esses objetos. Eu estou dizendo tudo isso na introdução para pensar de que lugar e de que museu, né? Não de que lugar, mas de que museu a gente fala. É esse museu intersubjetivo, é esse museu que expõe cultura material, é esse museu que permite que os sujeitos, né, o homem, no sentido de humanidade, né, no sentido do que Hannah Arendt expõe, pode trilhar caminhos diferenciados. Porque nos museus é o espaço privilegiado para que nós nos reposicionemos, né? Que a gente ressignifique nossas posições éticas, estéticas e sensíveis. Né? São espaços privilegiados nesse sentido. E eu também entendo, a partir de uma museóloga chamada Teresa Scheiner, né, que diz sobre os espaços museais, que os museus eles não são apenas um produto, aquilo que a gente vê. O que a gente vê dos museus? O produto, né? Exposição, focos de luz, espaços vazios, objetos, legendas, né? Enfim. Mas isso é o que a gente chama de museu-produto. Mas o que é o museu-fenômeno? Teresa Scheiner, à tarde, Teresa Scheiner ela faz uma abordagem a partir da Grécia arcaica. Então, ela recupera a ideia da origem mítica dos museus. Né? Museus, musas. Zeus, mnemosia. Poder, memória. E, ao recuperar essa origem mítica, ela identifica, né, que em Delfos não havia um lugar que fosse dedicado à adoração das musas. Um lugar físico, né, de adoração das musas. E, a partir dessa constatação, ela propõe pensar o museu não a partir de um lugar físico de adoração das musas, mas a partir da ideia de presentificação das musas. Ou seja, ela entende que os museus, que museu, essa palavra museu, né, ela parte do pressuposto das palavras cantadas, que são as musas. Né? Ou seja, os museus, eles existem onde as musas são colocadas. Aí é uma questão teórica mesmo de pensar que o museu é aquele que nos provoca a poesia, o encantamento, o entretenimento, né? E que faz com que as pessoas possam, como eu disse, se colocar na sua posição primeira, que é a posição de humanidade. Então, Teresa Scheiner diz que ela pensa o museu a partir da ideia de fenômeno, o museu-processo, o museu que independe de um espaço e de um tempo específico, mas que revela de modos e formas muito definidas como espelho e símbolo de diferentes categorias de representação social. Compreender que museu-fenômeno não é o mesmo que museu expressão limitada do fenômeno permite-nos aceitar que ele assume diferentes formas, permite-nos ainda prestar atenção a diferentes ideias de museu presentes no universo simbólico dos diferentes grupos sociais. Porque essa nossa ideia de museu é uma ideia eurocentrada. Quer dizer, um museu que expõe objetos, que se baseia na grafia, né? É grafocêntrico, tem que ter legenda, tem que ter texto. É uma ideia constituída a partir de uma ideia eurocentrada e muito burguesa. O museu nasce como elemento da sociedade burguesa. Mas há diferentes formas de museus e diferentes perspectivas de museus em sociedades distintas. Não é? Ou seja, é possível que outras sociedades pensem a categoria museu a partir de outras óticas. Por exemplo, os povos indígenas. Os povos indígenas eles pensam os museus a partir de outras óticas totalmente diferentes da nossa. Né? Aconteceu uma questão, porque sempre acontece questões epistemológicas na museologia, né? Mas aconteceu uma questão epistemológica muito prática para nós, quando a gente tinha o desafio de dialogar com comunidades indígenas sobre museu. Era um desses planos do Estado, né? Tipo, tem verba, vamos fazer para museus indígenas. Né? E nessa época a gente era muito ingênuo em achar que a gente tinha essa concepção meio civilizadora. Pô, fazer museu para os indígenas, que massa. Aí quando a gente chega nas comunidades indígenas para dialogar sobre o conceito de museu, né, que é isso que eu estou fazendo aqui no início, né, só que naquela época com protocolos muito engessados, quer dizer, museu, objeto, documentação museológica, a gente percebia que aquilo estava muito aquém
da forma como os indígenas pensavam os museus. E aí, né, muito espertos, eles jogavam também questões epistemológicas para a gente, sem querer. Né? Quando a gente estava falando de conservação, por exemplo, a gente falava, e aí, conservação, o que vocês acham que é patrimônio? O que vocês acham que é memória? O que vocês acham que é identidade? Aí os indígenas diziam, o voo do beija-flor é um patrimônio. Aí daí já era uma questão epistemológica para a museologia. Porque como você vai preservar o voo do beija-flor? Né? Imagina que cada voo do beija-flor seja único. Mas era um problema epistemológico. Né? Ou seja, a gente não dava conta de perceber o universo simbólico de uma sociedade indígena, de uma comunidade indígena, porque o que Teresa Scheiner diz, museu é uma palavra que não é a mesma em contextos diferenciados. Né? Em contextos em que não são totalmente eurocentrados. Então, hoje a gente já passa a entender o museu a partir dessas outras perspectivas. Quer dizer, dentro do universo simbólico, são as formas de pensamento sobre os museus? Um museu apolíneo, né? Um museu dionisíaco, né? Um museu que se pressupõe mais a partir da experiência do homem do que da racionalidade. Quer dizer, a gente procura, né? Quando eu falo gente, parece que muita gente, né? Mas é porque eu lembro sempre dos meus orientandos e do grupo de estudos, né? Ou seja, mas não é muita gente não, tá? Quer dizer, então nesse complexo teórico epistemológico que o grupo de estudos da UFMG vem construindo, né? Que a gente está produzindo em pesquisa, em mestrado, doutorado, a gente pensa o museu a partir da ótica do processo e não do produto. E daí a gente permitir que a gente identifique, por exemplo, uma folia de reis, que é aqui o que está na imagem, né, como um processo museal. Né? Quer dizer, folia de reis é muito comum em Minas, né, que é uma devoção aos santos reis, é um processo museal. Acontece ali com todos os aparatos possíveis, com todos os processos de devoção, com toda a materialidade que a folia comporta, não só a partir da ideia de imaterialidade, né, que é muito comum no patrimônio, mas também de materialidade. A gente vê isso como um processo museal. Não deixa de ser um processo museal. Que pode estar exposto na configuração clássica de museu, quer dizer, vitrine, objeto, legenda, ou não. Pode acontecer no universo vivido. E que esses objetos, quando eles estão expostos, eles se tornam vivos demais para estar expostos também. Porque uma bandeira do divino, ela pode estar exposta no museu, não tem problema nenhum. Está lá a representação da folia de reis. Mas são objetos vivos demais para ficar nos museus, porque há uma relação dos sujeitos com aqueles objetos que extrapolam os protocolos que são próprios da museologia, que é conservação, preservação e comunicação. Né? Aqui, eu começava isso hoje com o Wilton, né? Quando você expõe religiosidade, isso é muito comum. A religiosidade está ali presente nos museus a partir de uma ótica da museologia, que é representar um grupo social que professa determinada fé. Mas esse grupo social, ao visitar o museu, entende a partir dessa religiosidade outros sentidos construídos ali. Né? Porque eles vão ver um assentamento, por exemplo, de Exu. Ele vai ver a partir de outra ótica que não só própria da museologia. Em que os protocolos da museologia às vezes nem dão conta de responder. Então, para ficar claro, a ideia de museu é esses processos que acontecem na sociedade contemporânea. E a partir daí eu faço um primeiro convite, né, para a gente entender os museus dentro da perspectiva da educação. Qual é o meu primeiro convite? É pensar o museu como uma morada babélica. Né? O que é uma morada babélica? Todo mundo, quer dizer, quase todo mundo, né, conhece a narrativa bíblica de Babel. Né? Os homens tentaram, eu quero encontrar a eternidade, tal, eu quero ser igual a Deus, tal. E daí começaram a construir a torre. Né? Uma torre para alcançar o céu. O que a divindade foi lá, segundo a narrativa bíblica? Eles não vão conseguir chegar até a eternidade. E dispersou as línguas. Né? Quer dizer, a dificuldade para concluir o feito daqueles homens na narrativa bíblica foi porque eles se tornaram diversos. Eles não se tornaram com a mesma identidade. Se tornaram diversos. Né? Porque a dispersão das línguas, ela diz respeito justamente a isso. Nós somos diferentes. Então, pensar o museu como uma morada babélica é justamente pensar essa diversidade
que o museu pode abarcar. Né? Nesse sentido, né, o que eu dizia hoje à tarde, no curso da tarde, é pensar que não existe educação possível muito delimitada, porque os públicos são diferentes. E dentro desses públicos há sujeitos diferentes também. Né? Ou seja, essa diversidade e pluralidade, né, essa dispersão de línguas, o que se faz no próprio museu, é uma ideia de diversidade que se encontra ali nos discursos, que não podem ser unívocos, não podem ser canônicos. Então, eu digo que em uma morada babélica reside os paradoxos da salvaguarda e da irremediável perda que implica a própria vida. Como instituições arbitrárias, né, no próprio curso da vida, os museus têm a sua matéria. Como instituições arbitrárias, ali no museu também residem os paradoxos, né, da preservação, da pretensão de homogeneidade implícita nos discursos sobre o passado e a dispersão de línguas com que se faz a própria vida social. Então, a questão das escolhas, né, a questão das identificações. Tem gente que fala assim, eu vou fazer uma exposição para identidades. Mas identidades é a coisa mais errada que a gente pensa quando dentro de um projeto museal. Porque a identidade, ela exclui o outro, né? Quando você identifica, vou me identificar com o grupo. Ela exclui a alteridade. Né? O museu não pode se fazer a partir dessa ótica, mas sim de uma ótica da dispersão, da pluralidade, dos vários sentidos construídos pelas pessoas sobre o que é o museu, do universo museal. Okay? Então, pensar esse museu como morada babélica é também entender, né, como eu já disse aqui, que são os homens e não o homem que vive na Terra e habita o mundo. Não no sentido de gênero, né, mas da diversidade. Pensar nessa morada babélica também é pensar o museu como uma ação humana contra o esquecimento, da presença. Né? Ou seja, o museu é o espaço da presença. E a partir da ideia de presença, entender que essa ação humana contra o esquecimento, ela se dá a partir do momento que a gente faz escolhas. Né? Do que abandonar, do que acolher, do que deixar na reserva técnica, do que trazer para a exposição. Né? Do que eleger como memória, do que deixar como silenciamento. Pensar nesse museu também a partir da morada babélica é entender o museu como morada dos objetos e onde que eles habitam. Porque a gente chama de exposição. Quando você coloca um objeto no museu, você está colocando ele exposto. Colocando numa outra linguagem, numa outra posição. Esse objeto exposto no museu, nos museus, principalmente nos museus de história, ele ganha uma nova configuração, ele ganha um novo significado, né? Ele ganha uma nova morada, porque ali ele está como um inutensível. Ainda que ele se torne vivo demais, ele está como um inutensível. E a partir da ideia de inutensível, a gente percebe que, ao configurar uma exposição e dar nova morada para esses objetos, a gente provoca outras interpretações desses objetos. E às vezes interdita até o lugar de onde esses objetos vieram. Como que eles chegaram nos museus? Qual que é a vida pregressa dos objetos? Nós somos uma sociedade cercada por objetos, né? E os objetos são extensão do nosso corpo. Né? E, portanto, nos museus, nessa morada nova de objetos, que eles chegam ali, eles têm uma vida pregressa. Né? Quer dizer, eles antes pertenceram a alguém, né? Tiveram na vida útil, né? E muitas vezes há interdições de saber quais são as histórias por trás desses objetos. Eu tenho uma imagem muito desfocada, mas é do Museu de Arte e Ofícios em Belo Horizonte, onde você tem uma série de objetos, né, coletados nas regiões diversas de Minas, e que a gente tem um trabalho educativo de identificar a história desses objetos, ou seja, como que eles chegaram nos museus, quais são as expressões, quais são as diásporas até eles chegarem no universo museal. Então, o primeiro convite é pensar o museu a partir da ideia de Babel, né, a partir da ideia de dispersão. Um segundo convite para a educação em museus, principalmente de história, é pensar, compreender as narrativas históricas. Aqui é uma imagem do Museu da Inconfidência, né, que recebe mais de 50 mil visitantes mês, quase.
E é um pedaço da forca do Tiradentes, né, que é considerado herói nacional, tem um feriado, enfim. Né? E como que a gente pode compreender as tramas históricas que são montadas nesses museus a partir da ideia de história? Né? A partir das diversas tipologias que a gente tem de museus. Né? A gente tem museu de arte, de ciência, ecomuseus, museus de comunidade, enfim, tem uma diversidade de tipologia. Mas como que a gente compreende as narrativas de histórias? É a partir, a maioria que é do curso de história, a partir de uma ideia de história também, de outra ideia de história. Né? Quer dizer, todo museu, em síntese, é um museu de história, porque ele tem uma história, uma narrativa, até do próprio prédio que abriga o museu, ou da coleção, enfim. Né? Então, entre tecidos em narrativas fractais, né, que são dispersas, a morada da história é nos museus. Né? Existe uma história nos museus, quer dizer. E daí a gente compreende que nesse segundo convite, né, compreender essas tramas históricas que estão nos museus, é preciso pensar na ausência de narrativas totais. Como eu disse no primeiro convite, quer dizer, na pluralidade, na dispersão, a gente escolhe o que expor, escolhe o que deixar na reserva técnica. Né? Porque a gente tem que pensar que os museus, aí pensando nos museus como espaço físico, são espaços de elaboração de uma memória. Né? Uma memória que quer ser perpetuada através de narrativa canônica, que quer se estabelecer como narrativa total, única, verdadeira. Mas, para um processo educativo dentro dos museus, é preciso que a gente entenda as tramas históricas nas quais esses objetos foram colocados. Quer dizer, qual que é o fundamento daquela concepção narrativa que está ali. Né? Por que um objeto ele está mais em evidência do que o outro? Por que se contempla mais ou se cria mais um universo simbólico, narrativo, e não em outro? Né? Eu não sei quem conheceu o Museu da República antes do Mário Chagas. O Mário Chagas é um museólogo, aí é bem famosinho, né? E hoje ele é diretor do Museu da República. O Museu da República, né, no Palácio do Guanabara, onde foi sede do governo. E lá tinha uma salinha onde tinha objetos da época do suicídio de Getúlio. Né? E era muito engraçado assim, o suicídio não foi tão engraçado. Mas era muito, assim, estranho como que foi concebida aquela sala, né, na tipografia antiga. Como que era? Você entrava lá, tinha o revólver numa mesa, aí tinha uma música de fundo bem fúnebre, bem escura, e daí tinha o pijama com um furo. Aí você entrava lá e ficava, nossa, coitado, como que foi para ele, né, passar aqueles momentos, né? Então a tipografia ela te conduzia todo para esse processo, para essa trama histórica. Você se inseria naquela trama histórica, e quem já fazia história, lembrava da história da carta, enfim, disso tudo, se sentia comovido com aquilo. Né? Como que não comoveu? A tipografia foi muito bem feita nesse sentido. Né? Tava tudo iluminação baixa e tal. Então, a tipografia, ou a narrativa, ou a forma como vai se expor, ela implica em qual sentido da história vai ser construído. Qual a urdidura, né? Qual a trama. Né? E a gente tem que compreender esses processos das tramas que são construídas ali. Né? Ou seja, como que a tipografia ela foi montada? Por que há muitos espaços vazios? Por que esse objeto está colocado dessa forma? Claro que isso requer um pouco de treinamento mesmo, sobre a linguagem museal. Porque senão, o que eu falava aqui na tarde, hoje à tarde, o museu acaba sendo um reafirmador de narrativas canônicas. Tipo a narrativa sobre Tiradentes, a narrativa sobre Getúlio, né? Sem as contradições que são próprias da história. Né? Porque a história tem contradições. Um terceiro convite que eu vou fazer para vocês é pensar o museu como um ambiente de trabalho com a memória. Obviamente, memória e história, não precisa nem falar, né? Mas são duas questões totalmente diferentes. História, ela pode construir sua narrativa a partir da memória, né? Mas é uma elaboração científica sobre a memória.
A memória já tem outras concepções teóricas, epistemológicas que eu não vou entrar, mas que a memória ela pode ser falseada, né? Ela pode ser elaborada. Você elege mitos a partir de concepções de memória que você tem na época. Vai fazer a encenação na cidade sobre a memória que você quer construir através de bustos, nome de rua, enfim. A memória ela pode ser falseada, silenciada, né? Ainda que haja a resistência da memória a uma elaboração dos discursos de memória. Então, o museu ele deve ser entendido como um ambiente de trabalho com a memória. Né? Quer dizer, que memória o museu está construindo ali? Né? Como eu disse, uma coisa se relaciona a outra. Como eu disse, por exemplo, quando você escolhe um objeto ao invés de outro, quando você escolhe dar ênfase a um objeto, né? Colocar um objeto mais emblemático, colocar um cenário específico para determinado objeto, você está construindo uma memória sobre um tema específico, né? Uma narrativa específica ali. Então é interessante a gente entender o espaço museal como um trabalho da memória. Né? E aí a gente pergunta, a memória é evocação pura e simples do passado? A memória é evocação onírica do passado, ou seja, um sonho? A memória é um refazer, um reviver, um trabalho? É uma pós-memória? Esse conceito é trazido de Bertrand Russell, né, a ideia de pós-memória, que é justamente a ideia na qual são narrativas que as pessoas vão escutando de tempos em tempos, e são memórias, inclusive, passadas de gerações em gerações, que muitas vezes ficam, como outros autores dizem, subterrâneas, né? Memórias que ficam escondidas, porque, às vezes, num momento histórico específico, elas não puderam vir à tona por aspectos diferenciados. Então, a memória é simples sonho, é trabalho, é refazer, reviver, ou é uma oralidade, uma pós-memória. Eu acho que é isso tudo junto. Quer dizer, memória é um conceito muito complexo, mas que, ao trabalhar do ponto de vista da educação museal, é necessário que a gente insira essa discussão, né, essa narrativa, a partir dos conceitos que o museu propõe. Um terceiro convite. Né? Pensar nos usos do passado na sociedade contemporânea e que usos são feitos dos museus para a construção desse passado. E aí, propositalmente, está essa imagem aqui, que é a imagem da Devolta. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre a Devolta, mas é muito chique. Né? Então, a gente fala muito de tem que derrubar estátua, tem que fazer isso, tem que pichar. Né? Mas a Devolta foi muito legal, assim, pensada de forma muito interessante. Né? Chama Dom Pedro Sitiado. Esse é o Dom Pedro I, que fica na Praça Tiradentes, lá no Rio de Janeiro, que encena uma cidade, encena toda uma narrativa, né? Porque aqui tem o Dom Pedro, o pomposo no seu cavalo, embaixo tem indígenas, escravizados, né? Alegorias que constituem a dádiva, né? E colocando o elemento colonizador como herói, né? E um grupo de artistas resolveu sitiar o Dom Pedro. Então, uma noite, eles falaram, organizaram tudo, né? Viram como que era a troca de guardas ali no centro, viram rota de fuga, etc, etc. Mas eles não iam derrubar a estátua, não, tá, gente? Nem colocar fogo. Daí eles fizeram uma ação pensada, né? Levaram tonel de gasolina e pano molhado e sitiaram o Dom Pedro. Isso foi uma ação muito rápida, de 15 a 20 minutos. E ao fundo, com a música da Aventura Profano, que é uma travesti baiana, né, uma artista travesti baiana, que é a música Resplandecente. Né? E daí fizeram essa ação. Eu achei super interessante para pensar os monumentos da cidade e as suas apropriações. Quando eles fazem essa ação, eles estão dizendo, olha, a gente não reconhece esse monumento como um monumento legítimo. Né? A gente não reconhece essa narrativa como uma narrativa legítima, porque a branquitude está exaltando quem? O colonizador. E essa ação pensada não foi uma ação, olha, nós vamos pichar, nós vamos... Tem nada contra picho, tá, gente? Mas foi uma ação pensada nesse sentido de resistência. Né? Quer dizer, olha, nós vamos sitiar.
Assim como houve uma outra ação também, eu não trouxe aqui, mas que algumas estátuas da cidade, elas colocaram um saco de plástico na cabeça, né? Rememorando toda a questão da ditadura militar, da tortura, dos presos e desaparecidos políticos, né? Os presos políticos e dos mortos pela ditadura, que foi bem interessante também. Isso é para a gente pensar que os usos do passado estão colocados na nossa sociedade. E cabe aos museus pensar e refletir, provocar sobre quais usos do passado estão presentes por aí, né? Que estão rolando por aí, né? Quer dizer, cabe aos museus pensar sobre o passado, né? E o passado presente, e um passado que não quer passar, né? Como dizia o nosso amigo François Zartov, né? Quer dizer, um passado presente, um presentismo, né? Um passado que não quer passar. Haja visto que a gente está numa sociedade fascista, né? Então, quer dizer, o passado não quer passar. Mas por que isso? Quais as provocações que a gente, no museu, pode fazer para analisar essa narrativa, que foi uma narrativa bem feita, né? A narrativa do colonizador foi bem feita, senão não tinha dado certo. E que contrausos a gente pode fazer desses monumentos, desses museus, né? E desses rastros que estão por aí. Né? Porque também não é tipo, agora nós vamos demolir o Museu Imperial, ou o Museu da República. Outros museus que, por exemplo, agora recentemente reabriu o Museu do Ipiranga. Tem coisa lá que não tem como se mexer, porque a estátua dos bandeirantes está lá, mas simples assim, tipo, eu sou curador agora, eu vou jogar essas estátuas todas fora. Não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Mas você pode provocar outras narrativas através de mexer em legendas, colocar objetos que são diferentes do que estão na exposição, denunciar o genocídio dos colonizadores contra os colonizados. Então pode fazer vários outros usos do passado dentro do museu, que vai trazer, propor que essa reflexão narrativa ela não caia na questão da narrativa canônica, do encapsulamento de uma memória única, né? De uma história única. Então, eu trouxe esse exemplo justamente para vocês procuram nos textos aí do Google, que é bem interessante essa ação, e pensando nos monumentos públicos e pensando nos museus. E também das polêmicas sobre as estátuas, sobre pichar estátuas, sobre derrubar estátua, sobre tirar estátua de genocida, enfim. Ou seja, qual que é a resposta que os museus têm que dar para esses usos do passado? Então, um quarto convite que eu faço é pensar os objetos dos museus. Como eu já disse lá no início, os objetos eles podem ser classificados em objetos interditados, os objetos que não vão, por exemplo, para a exposição, que eles são interditados por alguma questão. Seja porque o museu não vai narrar história de revoltosos, né? Então os objetos são esquecidos lá na reserva técnica. Os objetos diaspóricos, que são os objetos que fazem várias diásporas até chegar ao museu. Aqui tem um chapéu de bispo, né? Estava comentando com o Hilton. Aqui tem um texto do Greenblatt, que é sobre ressonância de objetos, não sei quem conhece, que ele narra sobre um chapéu de um bispo que passou por várias instituições, né? Vários processos antes de chegar no museu. Foi, inclusive, usado em companhias de teatro, né? E depois chegou lá no museu. Ou seja, ele foi do bispo, depois foi para usos profanos, depois chega no museu para uma narrativa sacralizada. Entender essas diásporas, ou seja, esses caminhos que os objetos fazem até chegar ao museu, é importante para pensar uma educação em museus. Né? Ou seja, como que esse objeto chega lá? Por que ele chegou? Né? Por que ele não está em exposição, está na reserva técnica? Eu estava aqui mais cedo, mas o vestido de Maria Bonita, por exemplo, que é da coleção do Museu Nacional, ficou durante muito tempo esquecido na reserva técnica. Até um pesquisador chegou lá, vou pesquisar documentação museológica, vou ver quem tem nesse museu que tem de povo, né? Quer dizer, de movimentos contra o Estado. Aí encontrou lá. Daí ele foi ver na documentação museológica, vestido pertenceu a Maria Bonita. Ele falou, olha, isso é uma peça interessante para ir para a exposição do museu. Né? Mas nunca tinha sido exposto. Né? Porque, obviamente, um museu nacional
que você chega lá, tem a história de todas as batalhas, não ia narrar uma história de resistência. E esse caso, ele é muito interessante dentro da museologia, porque a gente percebe como alguns objetos são propositalmente esquecidos nas reservas técnicas, né? Então a gente costuma inferir que o museu é um lugar de exílio dos objetos. O que o museu promove não é então o regresso do objeto ao que é original, na verdade, mas o que o museu faz é criar, através de questões de problemas da memória social, uma nova forma de hospitalidade para os objetos em um novo universo relacional. Então, quer dizer, o que o museu faz, o que a gente faz no nosso fazer museológico, né, os museólogos e museólogas, é justamente dar uma nova morada para os objetos. Num trabalho museológico, o que a gente faz primeiro? Né, só para ser mais didático. Faz documentação museológica. Então, chegou um objeto no museu, a primeira coisa que você tem que fazer é documentação museológica. Ao documentar, você vai lá ver as narrativas, as questões intrínsecas e extrínsecas do objeto. Após fazer essa documentação museológica, ver a origem do objeto, isso pressupõe que já tenha tido um tempo de doação. Você vai deixar que esse objeto fique na reserva técnica até a gente fazer a extroversão, que é a exposição, né? Mas a partir da ideia de exposição, o que o museólogo ou a museóloga faz é montar uma trama hermenêutica, né? Uma trama interpretativa sobre uma narrativa que ele quiser. Sobre a narrativa, por exemplo, dos tropeiros. Aí ele vai criar uma trama interpretativa relacionando esses objetos, criando uma narrativa visual da história. E daí, nessa proposta de uma nova morada, você identifica esses objetos, né, através de legendas, etc., que é uma parte mais técnica também da museologia. Mas pensar esses objetos numa ação educativa é muito importante porque, ao pensar esses objetos, os sujeitos visitantes dos museus, eles vão entender como que funciona o próprio museu, né? O que é a linguagem museal. E aí, ainda dentro do quarto convite, é pensar o objeto como uma superfície plural, pensar quais os sentidos que estão dentro desse objeto, que narrativas, que esses semióforo também é um conceito mais técnico, teórico, né? Mas que significados esses objetos passam a ter ao serem inseridos nos museus? Que significados são construídos na relação corpórea com o objeto? Porque até uma reflexão que a gente fez hoje à tarde, quer dizer, o visitante, na relação corpórea com o objeto, ele traz outras narrativas, que são várias vozes que estão ali presentes nos museus. Pensar a questão do devir, né, do semióforo. O que é o devir? Né, o objeto devir. São objetos vivos demais para estar nos museus. Né? Porque esses objetos eles fazem parte de cenários muito vivos. Né? Dá um exemplo mais concreto. Né? Lá nesse museu que eu citei para vocês, que é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, tinha um tambor de congado. Né? E esse tambor, no primeiro momento, quando esse museu é um museu gerido pela comunidade, mas é projeto de extensão da UFMG. Né? Aí quando chega o tambor lá, ele tinha sido confeccionado numa oficina, né, pelo pessoal do congado. Quando chega o tambor lá, a primeira coisa que a gente faz é isso que eu disse. Vamos fazer os protocolos, fazer documentação museológica, termo de doação. Aí o mestre que tinha confeccionado o tambor, ele até fala assim, eu achei que esse tambor ia ser usado, né? Mas é bacana ficar no museu também, né? Porque aí as pessoas vão conhecer um pouco da nossa história. Né? Mas ele ficou alegre e triste ao mesmo tempo. Ele falou assim, vai ficar no museu empoeirando? Aí eu falei, não, mas aqui vai representar a sua história e tal, né? Com o nosso discurso civilizador, né? Aí ele falou, mas é bacana então, Aí doou para o museu, o objeto. Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Pensar na tipografia para esse objeto. Então, reunimos coletivo, olha, a gente tem que propor aqui a narrativa sobre as guardas de congado, guarda 3 de maio, etc. O tambor, vamos colocar numa vitrine aqui em cima, porque senão as pessoas vão tocar. A gente tem que tirar o uso. Olha a coisa do museu. Tinha que extirpar o corpo, né? Ou seja, o sujeito vivo, encarnado do objeto, porque tinha que conservar, nosso negócio é conservar. Né? Aí colocamos lá numa parede onde as pessoas não podiam tocar, etc, etc. Resultado, teve uma festa de congado lá na comunidade. As pessoas, nossa, a gente está aqui ensaiando, né? Mandaram um vídeo de WhatsApp para o coletivo do museu.
nossa, a gente está ensaiando aqui sobre a festa e tal. Aí estavam ensaiando com tambores de gasolina, uma série de coisas, aqueles de galões de água e tal, e não tinha os tambores são próprios do ritual. E falando, gente, não tem sentido nenhum esse tambor estar no museu, que é um museu de comunidade, um museu da favela, e eles estarem com outros objetos que não fazem parte da ritualística que eles acreditam. Aí daí acionamos um ou outro, falando, gente, pede o povo para ir lá pegar os tambores que estão tudo na parede, pega a escada e desce esse negócio, né? Pega a escada e desce esse troço aí, porque a festa vai acontecer e esses tambores têm que ficar vivos, isso aí tem que ser tocado, né? Já é um objeto sacralizado, a gente ressacralizou aqui numa ótica totalmente diversa do que é o vivido, né? E daí, resultado, foi para a festa. Né? Aí aconteceu a festa e eles retornaram com os tambores para o museu, né? Até um pouco constrangido que tinham estragado. Mas como é coisa de couro, a gente leva para o SECOR, né, que é o Centro de Conservação da UFMG, e isso aí com 2, 3 dias é conservado. É uma coisa fácil de fazer. Quando a gente foi dialogar sobre a nova posição do tambor, que foi uma outra reunião do coletivo, a gente falou, olha, não tem sentido nenhum esse tambor ficar na parede. Não tem tipografia possível aqui com isso, que esses objetos estão vivos demais, e a gente tem que deixar ele ao próprio... aí o pessoal, mas se as crianças chegarem a tocar, deixa tocar, deixa tocar. Né? Quer dizer, que era um objeto vivo demais no museu de comunidade que precisava a todo momento reverenciar aquilo. Né? Não tinha muito sentido, talvez, para mim, mas tinha sentido para a comunidade ali. E a gente mudou, então, o cenário expositivo em função dos diálogos com a comunidade. Eu quero dizer com isso que, às vezes, o objeto devir é, nesse sentido do objeto, ele ser transformado no próprio cenário expositivo do museu, a partir do momento que o museu vai se repensando como museu, né? Vai trazendo outros sujeitos, vai trazendo outros diálogos para ali. Já são 8 horas. Mas a gente está quase acabando, tá? Que é muita informação. Um quinto convite, né? Pensar, eu já falei, adiantei, né? Pensar os visitantes como sujeitos andarilhos. E que constituições emblemáticas eles fazem a partir dos percursos. Com quantos percursos se faz no museu? Com que vadiagem se realiza uma visita? Quais desafios implicados no exercício de aprendizagem do olhar ou caminhar? No museu a gente pode andar, percorrer, trilhar, silenciar, né? Óbvio que hoje à tarde, importante um momento de silêncio nos museus. Às vezes o educador está preocupado em passar informação demais, e aquilo já está cansativo, e daí ele passa mais informação, né? E esquece do momento de silenciar dentro dos espaços museais. Aí eu já falei também que os ambientes dos museus não são ilhas, mas encruzilhadas. Quer dizer, eles propõem vários caminhos. Né? Então é pensar esse sujeito como um sujeito andarilho, né? Que promove, que constitui vários itinerários, vários momentos de saber, que se emociona diante de determinada peça, que desafia a sua memória traumática diante de outra. Né? Eu contava no livro também que a gente tinha um projeto com pessoas da reciclagem dos museus, né? E a gente entendia que as pessoas que mexiam com a reciclagem, elas tinham uma narrativa muito potente da cidade, né? Porque imagina, você caminhar o dia todo pela cidade, enfim, tinha uma narrativa muito potente. Então a gente fazia um trabalho meio que de entender as narrativas que eles tinham da cidade e também para eles perceberem as narrativas dos museus, né? E era interessante que, como é um museu que tem vários objetos de fazenda, essas coisas, alguns chegavam e choravam, paravam em determinada peça, ficavam lá horas, catatônicos, né? Você não conseguia tirar, a pessoa chorava, copiosamente. Aí depois a gente ia perguntar, e aí, mas o que te levou tanta emoção? Assim, lembrei da minha época de trabalho na fazenda, né? Que eu comecei a trabalhar muito novo, 3, 4 anos, enfim. Então o museu provoca também dor, né? O museu também é um espaço da dor, drama e tragédia. Né? Então, os sujeitos constituem percepções diferenciadas sobre os espaços museais, né? Sobre os objetos que estão nos museus. Não só do saudosismo, mas uma lembrança que é uma lembrança, que a gente dizia lá atrás, uma lembrança de trabalho. Um sexto convite, aí eu trouxe uma imagem bem emblemática também. Quem conhece o Museu de Artes do Ofício em Belo Horizonte, essa é uma balança de pesar escravos. O Museu de Artes do Ofício tem muitos objetos. E esse é um objeto muito emblemático, que é a balança de pesar escravos. A gente fez uma pesquisa pequena nesse museu e todo mundo
a gente perguntava aí, qual que é o objeto que mais chamou a atenção? A bala de pesar escravo, bala de pesar escravo. Mais de 70% dos respondentes identificaram esse objeto como o que tinha mais chamado a atenção. Ele fica num nicho específico. O Museu de Arte e Ofício ele foi construído em duas estações, que é a Estação Central do Brasil e a Estação Oeste do Brasil. E nesse nicho, né, que existe ali, tem toda uma narrativa, né, um fundo preto, enfim, né, que tem essa questão das provocações que os curadores eles quiseram fazer, mas que é um objeto que remete a muita coisa, né, quer dizer, balança de pesar escravo, balança de pesar gente, né, quer dizer, como que isso foi possível num contexto histórico, né, e chama muita atenção das pessoas perceber esse objeto dentro do museu. E aí um sexto convite que eu faço é pensar o museu a partir da prática da aprendizagem da cultura. Né? Como eu disse, narrativas fractais, que estão fissuradas, né, estruturadas, multireferenciadas, né? Desse espaço ricamente estruturado que é o museu, né, potente para a educação, que ele é intersubjetivo, como eu disse, que as pessoas trocam ideias, trocam impressões, né? E propor inquirições sobre o tempo passado e o tempo presente nas propostas educativas que estão ali, né? Nas questões problemas do educador, do acervo, do visitante. Né? E aí a gente dizia à tarde também sobre as possibilidades que o museu tem de constituir programas educativos na relação com os professores e programas educativos que às vezes rompam com a ideia de visita total. Porque às vezes não tem como você visitar o museu todo em uma hora, né? Mas tem como você fazer um diálogo com uma peça, com a balança de pedra escravos, por exemplo, em outros contextos diferenciados. Ok? Então, são 6 convites que eu fiz para pensar essa aprendizagem, essa educação nos museus, a partir da lógica do cenário dos museus históricos, quase sempre, né? Mas que servem também para discutir outros museus. Bom, a ideia também de trabalho com memória, a ideia das mediações, né? A ideia do museu como espaço formativo, em que as ações educativas são construídas na partilha de professores, educadores de museus, estudantes, porque os estudantes também não chegam aos museus como vazios culturais, muito antes pelo contrário. Então, essa prática transmissiva, ela já cai por terra, né? Quer dizer, ele não quer lá saber muita informação, né? Hoje a gente viu o vídeo lá, depois vou disponibilizar para o Wilton, né, do Snoop fazendo arte, né, quer dizer, eles não querem ver imagens que não tenham movimento, porque hoje tem muita coisa que seduz os estudantes, né, então, o que eles querem ver no museu? Quais as intuições que eles querem trazer do tempo presente, né? Então, pensar em todas as potencialidades mediadoras que o universo museal, ela te propõe, né, nesses ambientes que eu disse, que são ricamente estruturados. E aí, eu trouxe meus contatos aqui também. E trouxe aqui, não sei se vai abrir, mas é um repositório onde a gente coloca todos os textos e outras questões pertinentes aí. Só finalizar aqui com que eu concluo dessa conversa nossa toda, né? Aí eu vou ler mesmo, tá? Porque como eu fiz vários cenários para conversar com vocês. Ou eu lia meu texto que não está publicado ainda, ou eu apontava para vocês aqui dentro das lâminas, né? Lâmina não fala lâmina mais, né? Do PowerPoint, o que eu reflito, né? Mas aí agora eu vou ter que ler, de qualquer forma. Então, finalizando. Tal como a música de Dorival Caymmi, Uma Resposta ao Tempo, em que o atendente à porta diz ao tempo que o caduco e equivocado era ele próprio, o tempo, e não o contrário, que os museus respondam aos rigores da sociedade, da medicalização, da judicialização, do fascismo, em um mundo aos frangalhos, em cujo topo estão os empresários e da base artistas, professores, educadores de museus. Que a gente possa ter um museu que clama pelo fim do controle, contrário aos estigmas sociais e escolares que nos ensinam a ferro e a fogo, as lições antiquárias da modelagem das mentes e dos corpos, a moda dos presídios e dos hospitais.
Que os museus nos ajudem a sobreviver à selvageria a que somos submetidos, inclusive sob a justificativa da égide civilizacional. Forçados a nos tornarmos calmos, contidos, retidos, resultado de existências violadas, entristecidas e sem perspectivas. Vivemos em um efeito, na sociedade atual, similar ao botox na pele humana, só que na mente, lisos, jovens, esticados, sem rugas de expressão, mas livres de sorrisos. Nada mais triste do que olhos submetidos à botulinização. Que os museus possam superar a corroída castração das instituições sociais. E finalizo. Obrigado. Falei demais. Então, quero agradecer ao professor Silvino pela excelente fala. Eu acho que nós estávamos conversando ali com o Nilton Robson. A sua fala nos instiga a pensar todas as potencialidades que a gente tem no museu, principalmente porque nós temos um desafio gigantesco, que é a constituição do novo museu, e muitas dessas questões que você nos coloca, e das conversas que tivemos durante a noite de ontem e hoje, que a gente pode e deve começar a considerar na nossa nova proposta. Abro para perguntas. Façam perguntas. Façam perguntas. Senão eu vou achar que foi péssimo. Exato. Para quem for fazer a pergunta, não se sinta constrangido, gente. Somos todos colegas, estamos no mesmo ambiente, tem que vir à frente para poder captar a câmera e principalmente o microfone para a gente registrar as perguntas, tá bom? Então, o Elivan vai começar, que já fez até uma mençãozinha lá. Não. Alguém começa? Vamos lá, gente. Pode ser comentário também. Eu posso Pode vir. Experiência. Boa noite. Cara, Acho que tem que vir aqui para aparecer no YouTube. Tem que aparecer para você ficar famoso. Escravos da tecnologia. E aí? Eles já se conhecem. A gente se conhece. Jesuíno, queria mais uma pergunta. Eu vi algum comentário seu sobre os museus universitários, porque nós somos dois museus universitários. Sim. Na UFG. E em relação a essa questão da educação museal, Sim. a gente tem alguns desafios que me pareceu que não é a mesma visão que o Ibram tem. Então, se você pudesse só comentar isso para a gente. A gente está até vindo de um fórum de museus universitários, né, que aconteceu no Rio, né? Os museus universitários é uma questão mesmo para o IBRAM, né? Porque o IBRAM não entende, né, o Instituto Brasileiro de Museus. Esses museus eles ficam ligados ao Ministério da Educação. Aí já é uma questão, problema, né? Porque eles estão ali no nicho do Ministério da Educação. Muitas das políticas que o IBRAM promove não abarcam esses museus. Às vezes o IBRAM esquece esses museus, inclusive, né? Esquece de até mencionar, né? Eu acabo de vir de um seminário também que aconteceu em Brasília, que é sobre democracia, né? Memória da Democracia, que é um seminário chamado pelo Projeto República, mas não teve nenhuma mesa que tivesse representante dos museus universitários, o que é problemático, né? Porque os museus universitários também, eles são responsáveis pela constituição, pela preservação, pela constituição de um acervo, pela constituição de uma memória, né? Hoje há uma mobilização, né? Tem uma rede, inclusive, né, de pesquisadores, de professores sobre os museus universitários. Eu acho que no Rio a gente conseguiu debater várias pautas. Um dos GTs era sobre educação em museus. Né? A gente chegou a várias conclusões, várias propostas, né? Incluindo a criação de cursos de formação para educadores de museus, programas de mestrado profissional ao estilo do mestrado que o IFAM tem, né? Que é um mestrado em patrimônio, né? Que pudesse ser dialogado com o IBRAM. Mas acredito, né, não tenho nenhuma resposta, mas que é necessário, né, hoje existe também a pesquisa do professor Marcelo, a professora Letícia Julião, que foi meio que provocada pela Andifes, né, e um grupo de reitores hoje, né, que antes era a professora Marcele, que é reitora da Universidade Federal de Rondônia, a professora Sandra, que é reitora da UFMG, e outra reitora, não lembro de onde, né, todos de federais, e
esse grupo, né, ele era um grupo que ia pensar do ponto de vista interministerial sobre os museus universitários, entende? Mas acredito que os desafios são muitos, muitos, muitos mesmo, né? A Assembleia Final lá no Rio deixou algo no ar, assim, né? Quer dizer, a gente não pode chegar no próximo Fórum de Museus Universitários com as mesmas questões que foram postas nesse, quer dizer, ou a gente implementa políticas efetivas para os museus universitários, ou, né, vai acontecer como aconteceu no Museu Nacional, né, que caiu em total descaso e, ao final, não era ninguém responsável por aquele museu. Se você me permite só um comentário, professor? Sim. Considerando, há uma pequena peculiaridade com relação ao Paraná. Há uma pequena peculiaridade com relação ao Paraná. Porque, por exemplo, os museus universitários do Paraná não estão associados à Secretaria de Cultura, que seria o equivalente ao Ministério da Cultura, mas estão associados à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Sim. E nós temos hoje uma rede de museus universitários, são 14 museus e centros de documentação da Universidade, que são a professora Elizabeth, que coordena o CDPH na História, o senhor Ricardo e eu, os dois museus, Ciência Natural e o Campos Gerais, que estamos associados à rede dos museus universitários. E o coordenador é o senhor René, que convidou hoje à tarde para voltar. Ele até falou que teve lá no Rio também. Ele falou assim, eu tive lá no Rio. Ele esteve no fórum. Exatamente. Sim. E aí existem essas especificidades que a rede, de certa forma, aborda de outras perspectivas. Outros olhares. E aí, quando chega nos fóruns, essas especificidades elas têm que caminhar para trabalhos que possam ser feitos efetivamente em rede, né? Por exemplo, nós temos da rede de Espaço, Ciência e Cultura da UFMG, são 25 museus, como eu disse, né? E os desafios lá são, por exemplo, das pessoas entenderem que estão em rede. Quer dizer, quando você faz um curso de formação de educadores, esse curso de formação de educadores tem que atender a todos os museus, né? Dessa rede específica, porque ela se organizou em rede justamente para que as políticas sejam efetivamente aplicadas, né? A gente está com um projeto agora de uma reserva técnica compartilhada, por exemplo. A UFMG não tem como ter 25 reservas técnicas. Então, a gente tem que ter uma reserva técnica compartilhada, que é o que dá para fazer, né, com pouco dinheiro, né? Que não é pouco, mas é o que dá. Quer dizer, então a gente coloca na cabeça das pessoas. A gente não tem museólogo para 25, né? Teríamos que ter 25 museólogos. Mas agora temos a autorização de concurso para mais 3, que não é o ideal. A gente já tem 2, seriam 5. Não é 5 para um universo de 25, ainda é muito pouco. Mas podemos criar uma coordenação de museologia dentro da rede que atenda todos os museus. Então, assim, efetivamente entender que a gente tem que trabalhar em rede, né? Na implantação de políticas práticas. Acho que é isso. Assim. Mas eu não sou especialista em museus universitários, né? Assim, eu participo de tudo, mas não sou especialista efetivamente. Posso polemizar um pouco? É uma pergunta. Você também é professor universitário. Sim. Você trabalha com educação dentro da universidade. Nós todos trabalhamos aqui com educação. Sim. E por que a educação museal lá no EBUD, a gente veio lá no... Sim. Me senti um pouco deslocado, não havia muitos representantes de museus universitários. E havia uma discussão assim de regulamentar, melhorar a profissão do educador museal. Sim. Quando nós somos formadores de profissionais da educação. Então, o que eu senti assim, que está faltando uma aproximação da universidade com os museus no sentido da educação. Porque nós já trabalhamos com educação. Entendi. Todos nós aprendemos, professores. Há questões que foram propostas no último fórum, por exemplo, em relação ao educador de museus. Isso estava posto desde o fórum de Porto Alegre, né? Eu até comentei isso hoje à tarde. Quer dizer, quem é o educador de museus, né? Aí tinham aqueles que defendiam que tinha que ter uma habilitação específica, uma formação específica. Outros já defendiam a questão da multidisciplinariedade, quer dizer, o educador de museus ele é formado em diferentes áreas, né? Então, mas uma coisa é clara desde a PNEM, que está sendo retomada, né? Foi retomada no EMUSE e provavelmente vai ser retomada no fórum agora, né? Porque a PNEM que a gente aprovou em Porto Alegre, ela deixa muito a desejar em vários aspectos, né?
Agora, obviamente, que é um desafio para todos os museus, a questão do educador de museus. Eu dizia aqui mais cedo, né? Como promover a educação museal sem educador de museus? É quase impossível, porque o que a gente tem hoje são um grupo que passa um período de tempo no museu, né? E geralmente é o período da sua graduação, né? E isso faz com que a gente sempre tenha não que não tenha que ter, né, a revisão do programa educativo, mas isso é sempre constante, quer dizer, formação ela tem que ser constante, né? E promover a capacitação dessas pessoas para atuar nos espaços museais, né? Mas eu não acho que tenha tido ausência, não, sabe? Eu acho que, assim, obviamente que as pessoas não conseguem ir em todos os eventos. Mas, por exemplo, tinham representações bem consideráveis dos museus universitários. E que, inclusive... Muitos diretores de museus que eram professores universitários, mas que não aproximaram os assuntos. Como se fosse uma coisa à parte. Sim, sim. Nisso que eu senti falta, porque nós estamos envolvidos em outras coisas. Eu acho que esse público que sempre vem aqui no museu está dentro da educação que a gente trabalha. Né? Sim, com certeza. Era mais isso. Não quero monopolizar. Tudo bem. Obrigado. Nada. Acho que são duas coisas que eu queria colocar. Tomara que não me avalgue. Primeira coisa é de que o Museu Campos Gerais ele tem uma natureza híbrida. Nós trabalhamos com objetos tridimensionais, mas nós também somos portadores da salvaguarda de uma salvaguarda documental, um centro de documentação muito importante. Né? Eu vi até lá em cima hoje. E isso, evidentemente, que ao mesmo tempo que enriquece, também traz, evidentemente, desafios, né? E que a gente entende como desafios e a gente tem que buscar, dentro dessa, sobretudo da perspectiva do trabalho em rede, né? Demandado ao Estado, à SET, e um conjunto de ações, né, de integração em rede, inclusive a rede dos museus que foi mencionada agora, né, nós estamos, assim, a partir dessas demandas, criando um processo de demanda para construção de um projeto de humanidades digitais, para poder viabilizar e disponibilizar o acervo, construir referências museais, inclusive com scanners 3D, scanners, né, inteligência artificial, uma série de processos de indexação mais ricos que possam integrar os diferentes acervos, né, inclusive bastante significativo. Então, assim, eu acho que tem de fato, eu acho que um pouco que a gente queria situar com você, é que também a gente gera demandas também, né? E eu acho que essas demandas vão também a partir de um processo de, assim como buscamos constituir públicos e formar para a educação museal, a gente também está formando necessidades para o Estado, para a universidade, no sentido mais amplo, né? No sentido de promover o crescimento disso. E um segundo ponto que eu acho que eu queria conversar com você, né? No nosso grupo Memória, Cultura e Natureza, a gente tem conversado com o antropólogo, o Tim Ingold, né? Sim, claro. Né? E você tocou hoje à tarde, né? Com relação à força do pensamento cartesiano na estruturação dos museus, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque o pensamento complexo, o pensamento sistêmico tem feito a gente rever muitos desses pontos, né? O próprio Tim vai falar, rejeita a noção de objeto, né? E vai construir a noção de coisa, porque a coisa está na malha, está no movimento, está no processo, né? Porque, ao mesmo tempo que tem o desafio de construir museus para o nosso tempo e vivos, tem também esse desafio de construir novas referências epistemológicas para lidar com isso. Como é que você tem visto esse movimento, né? Sobretudo pensar o ambiente, a sustentabilidade, esses temas que são também muito relevantes, né? Sim, claro. Bom, sobre a primeira questão, né, que você coloca, é aquilo que eu disse aqui, né, da experiência da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente tenta, né, nem sempre consegue, dentro da rede, implementar políticas em rede, né?
que nem sempre consegue, porque são 25 espaços, aí você tem museus maiores, museus menores, então às vezes você faz uma metodologia, por exemplo, de estudo de público, que dá super certo no museu. Aí você fala, pô, se deu super certo, é uma metodologia que pode ser replicada para os outros museus. Aí chega no outro museu, aí o gestor fala, não interessa nessa metodologia que a gente está criando outra. Então os próprios museus às vezes não entendem aí eu digo dos museus universitários, na minha experiência, essa possibilidade de trabalho em rede, né? Então, quando você fala de um projeto de digitalização de documentos, tal, que a metodologia está sendo muito bacana, que você tem mecanismos, né, técnicos para isso, como que essa possibilidade, né, desse recurso ele pode ser aproveitado pelos outros museus? Esse é um desafio dos museus em rede, né? Quer dizer, como que a gente vai conectar isso, né? Quer dizer, para ser efetivamente uma rede e não ser só no nome, porque talvez só está no nome, né? Tipo, rede de museus, espaço, ciência e cultura, mas não funcionou em rede, né? Na UFMG, efetivamente, a gente está dentro da PROEX e a gente tem recurso também, um recurso específico da PROEX, né? Com editais, edital de pesquisa, edital de extensão. Isso já avançou bastante depois de muitos anos de demanda, muitos anos, né? Assim, foi tipo né? A rede de museus fez 20 anos, né? Agora a gente está publicando até um livro sobre esses 20 anos. Então foi muita pressão dentro da universidade para a organização dessa rede de museus, que ainda enfrenta problemas, né? Mas quando uma questão que foi discutida agora recentemente assim, uns 5, 6 anos atrás, era a digitalização do acervo, né? Aí tem o Tainacan, que é um software livre, né, que a gente discutia muito lá na UFMG, e tinha um outro sistema que seria comprado, né, que é um sistema português, né? Eu não conheço muito dele, né? Mas, quer dizer, nessa questão da digitalização, a gente teve que dialogar, né, a equipe lá da rede, né, a equipe fixa da rede, teve que dialogar com todos os espaços para definir protocolos de documentação, né? Como que seria a documentação? Porque ia ter que ser gerido agora num sistema, ou seja, no Tainacan, ou seja, nesses outros sistemas do futuro, né? Mas todos os museus ali tinham que se entender em rede, porque eles tinham que agregar a esse projeto, né? Porque não adiantava eles irem no dia da partilha do dinheiro, né? Tipo assim, quanto dinheiro vai sobrar para cada um, mas efetivamente não aplicar as políticas que porque a rede tem um gestor, né? Tem um coordenador e um subcoordenador, estava propondo naquela gestão ali, né? Agora, com relação a esses referenciais teóricos epistemológicos, né? A gente costuma dizer que não há racionalidade possível. Aí eu estou falando do lugar da educação em uma visita a museus, né? A gente até tenta ver racionalidade onde não existe, né? Porque o museu é o espaço do encantamento, entretenimento, né? Do horror, do espanto, e que, como eu disse aqui no início, né? Como sujeitos, como eu trabalho muito com a fenomenologia do Merleau-Ponty, né? Que é o que eu trouxe para dialogar isso, da percepção, do objeto, da gestalt, que vem da formação do fundo coisa, né? E como que esses sujeitos percebem esses objetos expostos nos museus, né? E trabalho também, como eu disse aqui à tarde, na perspectiva da educação sensível, né? Aí eu trouxe mais para dialogar comigo o Jorge Larosse, né? Que é Notas da Experiência e Saber da Experiência, né? E a partir desses dois autores, eu entendo o museu como um espaço que os sujeitos, né, a partir dos processos educativos, que aí eu lido com processos educativos, eles podem fazer subversões, criar outras narrativas, né, criar outras curadorias, a partir do momento em que os projetos educativos dão espaço para isso, né? Quer dizer, como que os projetos educativos podem provocar esses novos olhares sobre os objetos museais, né? Porque a gente está numa sociedade em que a gente é anestesiado. Por quê? Porque a gente tem muita informação, né? Mas estamos anestesiados, a gente não consegue sentir, né? E o museu é o espaço do sensível. Quer dizer, ele tem que provocar o sujeito para a relação sensível com as coisas do mundo. E quando o museu consegue provocar isso, né, ele consegue trazer de novo esse nosso lado humano. Quer dizer, nós podemos ressignificar dentro dos museus as nossas posições éticas, estéticas e sensíveis, como eu disse, né? Então, como eu dizia à tarde, né, quer dizer, quando o museu provoca o olhar para a luta antimanicomial, como é o caso do Museu da Loucura, né, em Barbacena, né, quando um museu
provoca o olhar para a questão do racismo, né? Quer dizer, olha, a sociedade é racista e a gente tem que ser um museu antirracista, né? Ele está promovendo essas novas epistemologias que são criadas, principalmente porque essas epistemologias estão vindo provocadas de fora, né? É o quilombola está dizendo para a gente, olha, esses protocolos seus aí tá muito estranho, né? Quer dizer, essa racionalidade que vocês estão querendo não tem a ver com o que a gente pensa de memória. Como eu disse aqui, são os indígenas que estão provocando. E agora, como os indígenas, né, e quilombolas têm acessado a universidade, têm dito, olha, agora nós falamos de nós mesmos, né? Eu tenho um amigo indígena que é museólogo, né, que traz essa questão da discussão indígena, né? Felizmente, a gente tem muitas pessoas quilombolas hoje que acessam as universidades, né? E isso tem feito com que os próprios pensamentos sobre os protocolos, às vezes baseados em saberes que são saberes eurocentrados, eles sejam questionados, né? Quer dizer, como pensar essas sociedades? Né? Pensar essas sociedades a partir dessas próprias sociedades, a partir das narrativas que elas constroem, trazer outros autores que possam dialogar mais com isso, autores de África, né? Outros autores que possam dialogar mais de perto com isso, e não tanto autores que trazem ainda essa perspectiva eurocentrada, né? Então, são desafios que a própria museologia, que eu falo de uma fronteira da educação e museologia, ela provoca, né? nessa formação. Mas é fato que os nossos protocolos estão sendo questionados. Como eu falei aqui do tambor, né? Quer dizer, um objeto que está no museu, está sacralizado, não pode sair, né? Mas o tambor pode sair, foi para a vida, voltou, quer dizer, a todo momento os nossos protocolos estão sendo questionados pelos sujeitos que vivem os museus. E a gente quer um museu que serve para a vida. Um museu que não serve para a vida não serve para nada. Então, a gente quer um museu que sirva para a vida, né? E, portanto, a gente dialoga com outras epistemologias possíveis. É isso. Alguém só mais alguma pergunta? A Elisa. Professor, Olá, boa noite. nas minhas anotações, você fez um comentário sobre as memórias, na hora que eu anotei, eu coloquei como público visitante, mas você utilizou sujeitos visitantes. Sim. Né? Eu achei mais apropriado. E quando você colocou as memórias desses sujeitos visitantes, na hora eu pensei, mas essas memórias que podem ser ativadas, ou podem ser construídas, ou podem ser questionadas e construídas, elas se pautam em narrativas históricas, porque você tinha falado dos desafios. Primeiro o desafio da história, depois o desafio da memória. Então, essas memórias, elas são questionadas, as narrativas são construídas. Aí você trouxe agora uma problemática, que é a prática da rede de museus em Minas Gerais, em questões base, questões de base, questões, de certa forma, até administrativas. Sim. Ou seja, vamos utilizar qual software? Isso. Vamos seguir qual metodologia para análise de público? Como é que fica numa rede de museus, de um pote de 25 museus, trabalhar a memória, trabalhar a história? Se questões de base já é difícil, Sim. como é que trabalhar a memória dos sujeitos visitantes? A partir das narrativas postas. Tem estudo para isso? Como é que vocês trabalham? É uma pergunta complexa, né? Porque diz respeito às escolhas teóricas, inclusive, da própria museologia, né? E do próprio sentidos que os museus, né, no caso, querem construir para seus cenários expositivos e as narrativas que eles estabelecem ali, né? Nós temos na rede, agora a gente vai fazer um curso, né, que é de formação de educadores virtual, né? Ele vai ser um curso online, EAD.
só para os educadores dessa rede. O que acontece lá? Só para chegar a um negócio mais concreto. Os estudantes eles são selecionados a cada semestre para atuar nos museus como mediadores. Então, eles ganham uma bolsa, né? E tem uma rotatividade, que às vezes, consigo um emprego, aí sai. Mas a gente tenta minimamente condicionar essa bolsa ao curso de formação. Tipo, todo mundo tem que passar pelo curso de formação, porque tem questões básicas, né? Para aprender antes de ir para o museu. Né? A própria linguagem do que é o museu. O que o Piano Bezerra de Menezes chama de alfabetização museológica. Né? Não é um termo muito adequado, mas ele chama de alfabetização museológica, ou seja, aprender a própria linguagem do museu. Né? Ou seja, como que o museu se articula, quais as narrativas, quais as propostas expositivas, quais as provocações de memória que ele traz. Né? E nesse curso de formação a gente tenta minimamente balizar alguns conceitos. Né? Conceito de memória, conceito de história, conceito de educação, quais são os debates que são pertinentes às questões socialmente vivas dentro dos museus. Nem sempre a gente consegue, mas esse curso de formação seria minimamente uma tentativa de parametrizar os discursos dos educadores que fazem parte dessa rede de 25. Vou dar um exemplo, né, que nem sempre a gente consegue. O museu tem um museu de ciências morfológicas, né? E daí a gente faz formação, isso, aquilo, aí tinha uma educadora que... Aí esse Museu de Ciências Morfológicas, ele trata de várias questões da morfologia do corpo, né? Mas também está em exposições alguns fetos humanos, né? Aí daí a educadora chegava lá e falava assim, olha, aqui tem um absurdo que são os fetos humanos e eu sou contra o aborto, que não sei o que e tal. Isso não é um discurso que a educadora pode assumir. Beleza, ela pode ser contra o aborto, mas esse não é um discurso do museu, né? Ele não pode dizer que ele é a favor ou contra o aborto. Ele pode provocar discussão sobre o aborto. Né? Mas a partir do momento em que os sujeitos estão sendo educados ali, o museu está dizendo que não é favorável ao aborto. Fica como um discurso do museu, porque esse discurso do educador é um discurso potente lá no museu. Né? Porque ele vai receber escolas, professores, né? Estudantes, enfim, outros públicos. Então, se ele assume esse discurso, né, unívoco, que é só isso, nós somos contra o aborto, e pronto, acabou, né? Pega mal, porque nós estamos numa universidade, né? Que a gente trabalha com ciência, né? Então, o que a gente tem que provocar é uma discussão sobre isso. Né? Então, logo, imediatamente, a gente promoveu um debate sobre o aborto, né? Quer dizer, trouxe é o que o Antônio disse, a gente está dentro de uma universidade, grande como a Universidade Federal de Minas Gerais, 95 cursos. Não é possível que ninguém tenha uma pesquisa séria sobre isso, né? Ou seja, tem que ter alguém que tenha uma pesquisa séria sobre isso. A gente mobiliza algum pesquisador, faz uma mesa redonda, faz uma atividade para que esses sujeitos também eles se formem, porque o educador se forma a partir do momento que ele promove a educação museal, né? Mas, obviamente, que esses educadores têm suas dimensões éticas, estéticas, sensíveis e políticas, né? Ele pode optar. Tipo, a gente falava aqui do criacionismo e evolucionismo de manhã, né, da tarde. Ele pode optar. Pô, eu sou contra o aborto, então eu não posso trabalhar nesse museu, porque senão a todo momento eu vou estar discutindo aqui a partir de uma relação unívoca, construindo uma memória, né, que é uma questão de memória, uma questão narrativa, sobre a sociedade na qual o aborto é muito ruim, né, que é algo que tem que ser combatido porque mata os fetos, né, ao invés de ter uma discussão séria sobre a saúde da mulher, sobre né, saúde pública, etc, etc. Então a gente tenta minimamente balizar, mas nem sempre consegue, né? A gente está numa universidade, então tem que balizar. Pronto. Faço a lista de presença. O nosso mestre de cerimônia é Silvadinho. Tá chovendo? Pessoal, mais alguma questão do professor? Choveu, gente. A gente está com a jornada aberta, pode ligar. Passa tudo, vamos presente. Pô, sabe como é que acaba lá em museu? Então, é isso que você estava fazendo nesse momento. Sim, tem os palcos também. Sim. Mas sabia que ficar nas costas lá do fui, aí não pode. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma questão? Todos satisfeitos?
Então, agradeço mais uma vez ao Eu que agradeço. por chegar lá de Belo Horizonte, da cidade de Ponta Grossa. Estamos muito honrados com a sua visita aqui. Esperamos, já temos a oportunidade de recebê-lo em breve, novamente, a partir da Remove, é o convite que o BD já fez. Espero que você possa aceitar novamente. Claro. Agradecemos a presença de todos e todas aqui durante todos esses 4 dias do evento. Começamos na terça-feira com o documentário, com a apresentação da Lidiane. Então, agradeço muito todo mundo que acompanhou todos os eventos, as palestras, as oficinas. Espero que todo mundo tenha curtido como nós, no Museu do Tito. Acho que foi uma grande semana para todos nós. E desejo um bom retorno à casa de todo mundo. Okay? Obrigado.